Então vamos à palavra de hoje, irmãos queridos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. E hoje nós vamos ler 2 versos. Colossenses 2, versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vou ler. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então vamos àquela pergunta que eu sempre tenho feito quando nós iniciamos esta série de pregação de Colossenses. Sempre quando você for ler uma carta que Paulo escreveu, você tem que saber o motivo pelo qual Paulo foi levado a escrever a carta. Para você ter uma clareza do assunto que Paulo está tratando. Então, não esqueça isso. A vida espiritual não é uma brincadeira, não é uma festinha, não é um eterno louvor. A vida espiritual é uma coisa disciplinada, que eu fico em cima da palavra de Deus, eu participo de estudo da palavra de Deus, eu fico em cima das cartas de Paulo, eu trabalho em cima disso. Seguir Jesus, Jesus é um cara legal, eu gosto daquela música, tudo isso é muito bonito. Mas se a tua mente não for renovada, se você não tiver o conhecimento da verdade, conhecimento do que é evangelho, então você vai ser um crente superficial, que fica por cima das coisas, não entra em profundidade, e você vai ter muitas dificuldades quando houver problemas na sua vida. Porque aí você descobre que você está com a água funda, não sabe nadar, você começa a se debater e o pé não chega no fundo. O que você vai fazer? Entrar em pânico. Por isso que a maior parte dos crentes, eles vivem superficialmente, eles querem culto de vitória, de libertação, querem bênçãos de Deus, mas vivem na ignorância do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então quando vem um problema, eles estão nadando e o pé não alcança o fundo e não sabem nadar. Aí eles vão para as campanhas de libertação, pegar água orada, pegar óleo ungido, receber oração forte, pegar rosa, eles vão atrás dessas coisas para tentar resolver, porque eles não têm apoio. Por que não têm apoio? Porque não tem conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo? 4 ensinos falsos entrou na igreja dos Colossenses. O primeiro, vou repetir tudo de novo, não leve a mal de tanto que eu repita isso. O primeiro foi o asceticismo. O que é o asceticismo? O que é o rigor ascético? São aquelas doutrinas tão pesadas que são postas sobre as pessoas, que obrigam elas a viverem debaixo de um rigor tão pesado. São aquelas doutrinas que tudo tem um custo. Deus cobra coisas das pessoas. Tudo a pessoa tem que pagar um preço. Tudo a pessoa tem que primeiro fazer uma oferta para Deus responder alguma coisa para ele, né? Como se Deus gostasse e pedisse coisas para pessoas fazerem que elas não têm condições de fazer. Mas Deus cobra. Então Deus impõe no asceticismo fardo pesado sobre as pessoas, doutrinas que lhe tragam sofrimento, que lhe tragam peso. No asceticismo é apresentado um Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Eu estou falando isso direto. É aquele Deus que, para ele fazer alguma coisa para você, primeiro você tem que dar coisas para ele. Daí vem a frase, você tem que dar o seu melhor. É um Deus que olha para você e você vem pedir uma bênção para ele. Mas para ele te abençoar, ele vai falar assim: o que você tem para mim hoje? Qual a tua oferta? Vocês entendem quando ele falou oferta, que nem um carioca? Né? O que você tem para me dar? Se você não tem as coisas para dar, se o envelope que você vai dar não está muito cheio, se você não está dando o seu tudo, não está fazendo fogueira santa, né? Se você não tem muita coisa para dar, Deus vai olhar para você e não vai gostar muito de você. Porque para ele, no asceticismo, esse Deus da barganha, que é o falso evangelho que você vê, é um Deus que está te cobrando coisa.
Ele quer o teu melhor, ele quer as coisas que você tem para poder ser favorável a você. Então você vem, ó Deus me ajuda, mas espera aí, o que você me deu? O que você ofertou? O que você está me dando? Porque para você ser abençoado por ele, primeiro você tem que dar coisas para ele. Vocês estão entendendo? Então, olha para o evangelho que está na televisão. Ele não aparece muito assim, mas olha nas igrejas. Sempre você tem que dar coisas, sempre tem um preço para pagar, sempre tem uma porta estreita que você tem que passar. Sempre Deus está te condicionando. Ou você me dá, ou eu não vou te abençoar. Se você der pouco, eu não vou gostar muito de você, porque a tua oferta é uma oferta muito fraca. E aí eu crio essa doutrina que põe fardo pesado sobre as pessoas, que cobram delas muito, exige uma escravidão dentro da igreja, né? E começam a controlar a vida delas baseada nessas doutrinas. Isso entrou na igreja dos Colossenses, o rigor ascético. Segunda coisa que entrou na igreja dos Colossenses, o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Deus é espírito, Deus é espírito. Deus não é uma sensação no corpo. Deus não é eu sentir um arrepio aqui. Deus não é uma coisa que vem sobre mim, me apaga, aí eu fico descontrolado, caio no chão, né? É um tal de sapato de fogo, canela de fogo, correndo, tremendo, gritando, tudo é gritaria, né? Isso é um gnosticismo. As pessoas querem um Deus físico, um Deus na carne, um Deus que toque nelas, descontrole, elas querem chorar muito, não é? Elas querem gritar, tudo é gritaria, aí vem as línguas estranhas, ralabaxarabacanda, elas ficam tudo assim, aí você vê umas irmãs no culto, tremendo, vocês já viram isso? Né? Como se Deus fosse sensações físicas. Não, Deus é espírito. Deus não é uma emoção. Você pode sentir um pouquinho de emoção no momento que você entende certas coisas, até que pode. Mas viver no mundo emocional, no mundo sentimental, é totalmente oposto à fé. Porque fé não é certeza de coisas que eu sinto. Fé é certeza de coisas que eu espero. E convicção. Convicção não é uma emoção, um sentimento. Convicção de coisas que eu não vejo. Sou convicto porque a verdade brotou dentro de mim. Mas eu não vejo, mas tenho uma convicção que é. Por exemplo, você acredita que Jesus existe aí? Você está vendo? Está convicto que ele existe? Está sentindo um arrepio aí? Não está. Mas aqui dentro você sabe que é, não sabe? Tem convicção. Então o gnosticismo é um tipo de esoterismo. É daí que vem esses negócios, eu preciso de um ponto de contato, preciso de uma água para ajudar, eu preciso de uma rosa ungida, eu preciso de um corredor de sal grosso. Aí as igrejas que trabalham no gnosticismo, elas constroem altares de madeira, gigante Golias de papelão, elas criam coisas para as pessoas verem, criam corredores, criam uma porta de madeira no meio da igreja, para todo mundo passar lá com o sapato na mão, assim, um corredor de sal. E eles estão vendo isso, olha, eu estou vendo sal, estou vendo uma porta, essa porta de madeira é Jesus. E as pessoas, elas obedecem cegamente a isso, eles criam um Deus matéria, um Deus visual. E as pessoas acabam acreditando nessas coisas. Isso aí é o gnosticismo. Qual outra coisa entrou na igreja? Dos Colossenses, o misticismo. O que é o misticismo? Você vai numa igreja, é que nem o sincretismo, né? É uma mistura de religiões. Você entra numa igreja que se diz evangélica, eles vão te dar água, eles vão te dar rosa, eles vão te dar óleo. Aí você vai ver, que religião que usa água, rosa? A macumba. Aí tem um tal de sal grosso para te abençoar. Aí a irmã pega aquele sal grosso escondidinho que é ungido, o marido dela não quer vir para a igreja, ela vai pôr escondido, camuflado na comida do marido para ele comer e se converter. Olha, querer uma macumbinha ela vai fazer, vocês entendem? Ou então vai pegar uma peça de roupa do marido e levar lá para o pastor, deixa eu ficar mais sério aqui. O pastor pôr a mão na peça de roupa do marido, vocês estão entendendo? Ó a coisa como é.
Aí uma macumbinha, ela traz aquela peça de roupa achando que tem uma coisa de Deus lá. Aí o marido vai vestir agora que ele vai para a igreja, mas ele não vai. Então você vai numa igreja que diz evangélica, você encontra lá um pouquinho de catolicismo, né? Um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho em nome de Jesus. Vocês localizam essas coisas que eu estou te dizendo? Entendem o que eu estou dizendo ou não? Então isso aí também, você vai ver, eu não vou ler agora para não tomar muito tempo. Paulo fala, ninguém venha dominar, vou ler. Colossenses 2, verso 18, olha o que Paulo fala. Ninguém se faça árbitro, ou outra tradução, vos domine ao bel prazer, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo está dizendo? Ninguém venha controlar a tua vida, dominar a tua vida, baseando-se em visões que ele tem na mente dele. Ele fala assim, produzida por uma mente carnal. A mente carnal é aquela mente caída de Adão, religiosa. E essa mente, no gnosticismo, ela quer ver coisas, ela quer ficar vendo coisas. Você pode ver que um culto evangélico gnóstico, tem um monte de gente que vê isso, vê anjo, eles vivem vendo coisas. Então Paulo fala, ninguém domine a tua vida como ele quer. E ele chega para você e diz, olha, eu vi isso a respeito da sua vida, eu estou vendo aquilo, e vai controlando você, baseando-se em visões. Paulo fala, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então eles falam que é dom de revelação. Deus manda te dizer, Deus me mostrou. E o líder ou a líder, a maior parte é a mulher que vê, que fala que tem dom. A igreja é controlada pelas visões da cabeça dela, pelas coisas que ela revela. Lê um texto e tal, quando vai pregar desvirtua tudo, mas no final vai mostrar o que Deus revelou para ela. E começa a controlar a vida de todo mundo. Vocês entendem isso? Foge dessas coisas. O que Deus tinha que falar está escrito aqui, ó. O que passa disso aqui, e se Deus um dia quiser dar qualquer visão, você pode ver que está em linha com a palavra. Deus não pode usurpar a palavra e mostrar um outro caminho, ele mesmo transgredindo a própria palavra dele. O próprio Deus, olha, não esquece essa frase, o próprio Deus se submete à sua própria palavra para honrá-la e realiza conforme a palavra. Ele não é um desobediente da própria palavra dele para fazer como ele quer. Ele faz como ele quer? Claro, e como é que ele quer? Está escrito aqui como ele quer, ele faz igualzinho ao que está escrito. E por fim, a quarta coisa, também tinha lá o pessoal da lei que queria arrastar a igreja dos Colossenses para onde? Para o judaísmo, o Velho Testamento, e deixá-los presos lá. Paulo fala, olha aí o verso 16 do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, a festa da lei, a lua nova, os sábados. O que você vai encontrar na lei? Uma lista de coisas que você podia comer e uma lista de coisas que você não era para comer. Você tinha que praticar a lei, se circuncidar, guardar sábado e viver debaixo daquele sistema religioso. O que Paulo fala? Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de quem? De Cristo. Então Paulo fala ali, ninguém fique levando você para guardar sábado, ficar fazendo festas das primícias, festas dos judeus, né? Você não pode comer carne de porco, você não pode comer aquela comida, fazendo acepção de comida. Aí Paulo fala, tudo isso era uma sombra das coisas que havia de vir. Agora Cristo veio, ele é a imagem real, ele eliminou a sombra é posta de lado, e todos nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos salvos e não precisamos mais guardar a velha aliança. Agora, imagine uma igreja dividida com esses quatro ensinos. Um tem uma visão, vai para lá. O outro quer levar a pessoa para lá porque ele sentiu uma coisa que é aquela direção. O outro quer voltar para a lei, né? O outro está com as coisas ungidas e oradas. Uma igreja assim está dividida, está em confusão, as pessoas não sabem o que acreditam. E o que essas falsas doutrinas vão causar na mente das pessoas? O que aconteceu com os Colossenses?
Eles perderam Cristo de vista, voltaram as costas para a obra da cruz, entende? Esqueceram os feitos da cruz e se voltaram para a prática dessas coisas erradas. Então Paulo escreve essa carta. Paulo sabe que um véu foi posto na mente deles pelas falsas doutrinas, que eles perderam o ponto central, que é a fé em Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta mostrando para eles que eles caminharam para um caminho totalmente errado. E a partir do verso 13 do capítulo 1, Paulo começa a mostrar a grandeza de Cristo. Paulo fala: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou. Você está entendendo que Cristo já nos libertou do império das trevas? Ele nos transportou, nós temos a redenção pelo sangue. Do verso 13, do verso 15 em diante, Paulo vai mostrar que Cristo é o Criador de todas as coisas, ele é Deus, nele tudo subsiste. Vai mostrar que houve a reconciliação pelo sangue da cruz, né? Começa a mostrar tudo que Cristo fez e nos deu gratuitamente. E tudo isso que Paulo começa a ensinar contrapõe e é contra tudo que eles estão seguindo. Depois do verso 24 até o 29 do capítulo 1, Paulo vai mostrar que o evangelho era uma coisa oculta da velha aliança. Que muitos da velha aliança não entenderam o evangelho. Eles tiveram uma visão de Deus, eles obedeceram a Deus naquele tempo, mas quando o evangelho veio, era um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Eles não conheceram o que era o evangelho da graça de Deus. Tiveram uma pequena visão de Cristo, olha, o Messias vai vir e tal, mas morreram antes de que todas essas coisas se cumprissem. E depois no capítulo 2, na live passada, Paulo fala: eu estou numa grande luta por vocês, para que vocês tenham sabedoria, vocês entendam, tenham revelação, né? E fala que o mistério de Deus é Cristo. Aí chegamos nesses dois versos hoje, versos 6 e 7, que eu vou ler de novo do capítulo 2 de Colossenses. Olha lá. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor? Agora presta atenção nas instruções. Assim você tem que andar em Cristo. Como é que eu vou andar em Cristo? Olha lá. Radicados nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, olha lá, tal como fostes instruídos. Eles já tinham sido instruídos a respeito disso. Então Paulo está dizendo: vocês receberam Cristo como Salvador, creram nele. Agora, se desligaram dele para cair na crendice, na falsa doutrina, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor? Anda nele, você tem que andar ligado nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé. E Paulo lembra que eles já haviam tido instruções a respeito disso. Olha lá, tal como fostes instruídos. E depois Paulo diz que vai ter uma ação na vida deles, se eles fizerem assim, olha lá, crescendo em ações de graça. Então vamos trabalhar nesse pensamento de Paulo. Vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, vai um pouquinho mais para frente. Capítulo de número 2. Vamos ler versos de 5 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Agora preste muita atenção no que você vai ler. Você tem que ver, aí confere no teu coração se você crê e entende assim. Olha, porquanto há um só Deus. Verso 5. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Um só, não vários. Olha lá, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Qual o ponto central da fé cristã, do verdadeiro cristianismo? É Jesus Cristo. Então, não existe outra coisa para a pessoa crer que seja posta ao lado de Jesus Cristo. Você entende isso? O que é um mediador? O mediador é o que me liga a Deus. Então, o que Paulo está mostrando?
Só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um. Não tem outro mediador. Eu não sou mediador entre Deus e os homens. Eu sou uma voz, nada mais que isso. Não existe nenhum bispo que é o único mediador entre Deus e os homens. Ainda que se falam apostolado e tem muitos apóstolos nos dias de hoje, o que os apóstolos dos dias de hoje podem acrescentar? Eles não acrescentam nada, a não ser as falsas doutrinas. Não existe nenhum apóstolo do dia de hoje que é mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhuma outra coisa que me faça mediação, que nos faça mediação entre Deus e os homens. Esses objetos orados e ungidos, que é feitiçaria, eles são postos para fazer mediação entre Deus e os homens. Pega essa água, Deus está na água e Deus vai vir para você através da água. Pega essa rosa ungida, Deus está na rosa, ele consagrou a rosa e Deus vai vir a você através da rosa. Mentira! Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, só existe um. Quem é? Por isso, olha para dentro de você. Olha aí, você crê nisso realmente? Você crê nisso realmente? Então, o ponto central da nossa fé não é nenhum homem, não é nenhuma igreja. O ponto central da nossa fé é Jesus Cristo. Então, qualquer ensino, presta atenção, foi o que aconteceu com os Colossenses, que quer desviar você de Jesus, para dizer que o suor daquele cara faz milagres, já é um desvio da verdade. Não tem mediação. Qualquer ensino que venha pôr um homem como cobertura da igreja, não é verdade. Nenhum dos apóstolos atuais é cobertura de igreja nenhuma. Porque eles são todos falhos, defeituosos. Não existe essa cobertura espiritual que as igrejas apostólicas dizem que existe. Por exemplo, a igreja apostólica tem um apóstolo. Ele é a cobertura do povo. A palavra dele é final. Ele que é o bom, que cobre todo mundo através do que ele fala, e só a oração dele funciona e faz as coisas acontecer na vida das pessoas, e ele é a cobertura da igreja. Olha que mentira! E para as pessoas serem abençoadas, tem que estar debaixo da cobertura de um homem. Então presta atenção. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Por que ele fala assim? Jesus Cristo homem, ele aponta o lado humano de Jesus, porque Jesus Cristo, ele teve que se humanizar. Deus veio em forma de homem, teve um corpo humano, ofereceu esse corpo humano como sacrifício na cruz, derramou o sangue dele, e com esse sangue ele estabelece a nova aliança. Por isso que ele fala Jesus Cristo homem. Então, nada me conduz a Deus, nada me faz mediação, nenhum objeto faz mediação entre eu e Deus. Nenhuma outra pessoa faz mediação entre eu e Deus. Nenhum templo de Salomão faz mediação entre eu e Deus, entre você e Deus. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Você entende o que eu estou dizendo? Não existe. Todo esse ensino falso que exalta pessoas, exalta homens, exalta apóstolos, exalta líderes, é uma coisa falsa. Por quê? Porque estão pondo outros mediadores no lugar de Jesus Cristo. Então, isso quer dizer o quê, pastor? Que para mim ter um contato com Deus, Cristo é o meu mediador, ele já abriu o caminho, ele é a porta, ele já abriu um novo e vivo caminho. Quer dizer que eu não preciso de ninguém para entrar em contato com Deus. Você não precisa de mim para entrar em contato com Deus. Está entendendo ou não? Porque Cristo é o teu mediador em qualquer lugar que você esteja. Se você entende isso e você ora a Deus, a mediação está posta, porque Cristo é o teu mediador. Pastor, eu preciso ir lá no templo para orar, porque lá é casa de Deus. Mentira! Casa de Deus na nova aliança somos nós somos o corpo de Cristo. Então não existe mais um lugar santo específico na nova aliança que eu tenho que ir lá porque lá Deus fala. Eu tenho que ir num templo de Salomão porque lá é a casa de Deus. O templo foi destruído na velha aliança, acabou, nunca mais se levantou. Eu tenho que ir no monte porque lá no monte é especial.
Lá no monte é santo. Moisés não subiu no monte, não viu a sarça dele, não deu as tábuas da lei no monte. De fato foi. Mas não tem mais monte especial. Não tem lugar mais que eu vou, que é um lugar santo, que lá Deus vai falar comigo. Lugar santo é onde eu estou. Posso estar dentro da minha sala, em casa. A mediação está feita, a porta está aberta, o caminho está livre. Entende o que eu estou dizendo? Você tem essa segurança no coração ou não? Então não existe outra coisa intermediária, meus irmãos. Então Paulo fala, só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. O que nós estamos vendo em Colossenses? Paulo está centralizando a fé deles na pessoa de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor? Vocês só acreditavam nele. Anda nele, nele agarrado, nele edificado, nele tendo a fé confirmada, crescendo em ações de graça. Então Paulo chega num ponto da carta onde ele rompe com toda a mentira que eles estavam crendo e convida os colossenses a ter uma fé genuína somente em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Vamos em frente. Hebreus capítulo de número 9, agora nós vamos trabalhar muito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Antes deixa eu dar uma pequena explanação. Quem eram os hebreus? Para você entender, os hebreus eram os judeus. Os hebreus eram aquelas pessoas, jovens, velhos, crianças, judeus que nasceram já debaixo da lei, nasceram debaixo do Velho Testamento, que frequentavam o templo de Salomão, que tinha uma religião nacional que era o judaísmo. Então essa carta não é direcionada a nós gentios, é uma carta escrita para os judeus, os que viviam debaixo da lei, e que o escritor vai explicar nessa carta. Ele vai explicar, muitos deles estão ouvindo o evangelho e vindo para a nova aliança. Então o escritor vai explicar esta carta entre muitos pontos importantes. Ele vai mostrar que a religião deles acabou. Olha que trabalho duro. Um monte de hebreus, guardador de lei, guardador de sábado, está vindo ouvir o evangelho. E Paulo, o escritor da carta, ele vai dizer o quê? Olha, eu vou falar uma coisa dura para vocês, mas a religião de vocês acabou. O último sacrifício da religião de vocês aconteceu na cruz. Então ele vai começar a explanar tudo que Cristo fez, o que Cristo se tornou, o fim da velha aliança, o início da nova aliança, o fim do sacerdócio levítico, o fim da lei, fim da guarda dos sábados e o início de uma nova aliança. Ele vai falar isso para os judeus. Seríssima essa carta de Paulo aos Hebreus. E entre tudo isso, vamos pegar alguns versos que também ele vai centralizar Cristo em todas as coisas. Hebreus capítulo 9, e vamos lá, o verso de número 15, Hebreus 9, 15. O que diz? Por isso mesmo, Paulo está explicando essas coisas, explicando que o sacrifício na cruz foi eficaz, no capítulo 9. Aí Paulo diz, por isso mesmo, olha, Jesus Cristo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, sobre a lei, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que está explicando aqui? Está explicando que agora Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador do Novo Testamento. Ele é mediador da nova aliança. Ele é o mediador do Evangelho da graça de Deus. Não tem outro mediador. Está bem claro isso? Quem era o mediador da velha aliança? Era Moisés. Mas agora o escritor de Hebreus está explicando que Cristo, ele é o mediador da nova aliança, aquele que trouxe a nova aliança, que nos introduziu num novo conhecimento, que nos introduziu no Evangelho da graça de Deus, e agora nós estamos numa nova aliança. E quem faz a mediação? É Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo em Colossenses? Como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, anda nele radicados,
nele edificados, nele confirmados na fé. Vocês já foram instruídos a respeito disso. Então Cristo é o mediador. Como é que eu vou ser introduzido na nova aliança? Quando eu creio em Cristo como meu Salvador verdadeiramente. Entende? Cristo me introduz na nova aliança. Eu posso ser filho de Deus. Ele é o mediador que me põe na nova aliança, através do seu sangue, onde nós devemos viver, crer e caminhar. Então não existe nenhuma outra coisa que me faça mediação para a nova aliança, que me introduz no Evangelho da graça de Deus. Não existe outra coisa. Você entende isso? Hã? Então, coitada dessa gente que acredita em homens. Eu estava numa farmácia, já falei isso aqui na Avenida Guapira lá, quando eu entrei no estacionamento, ali naquela drogaria São Paulo, ali do lado tinha uma igreja que pratica essas coisas. Quando eu parei ali no estacionamento, começou a dar uns pinguinhos, eu fiquei ali um pouquinho parado, esperando passar os pingos de chuva, e saiu uma senhora de lá. Aquela senhora saiu daquele local com um botão de rosa assim, ó, murcho já, velhinho, enrolado num papelzinho. Aí eu olhei bem para a cara dela e falei, meu Deus, ela está acreditando que esse botão de rosa está murcho, olha lá. Ela está acreditando que Jesus é aquilo, Jesus está ali. E ela vai levar para casa, ela deve ter enormes problemas na casa dela. E ela acha que aquilo vai resolver alguma coisa. Ela não sabe quem é Jesus Cristo. Que se ela soubesse, se ela entendesse quem é o verdadeiro mediador, ela nunca sairia com o botãozinho de rosa murcho, que tristeza, para levar aquilo para casa. Entende isso? Por isso que a fé bíblica, evangélica, ela crê só em Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente e em nada mais. Nada mais. Não tem acessórios. Não tem acessórios, tá bom? Vamos para frente. Hebreus capítulo de número 12. Vamos lá, está no 9. Hebreus 12. Tudo isso centralizando o que Paulo está dizendo, para andarmos em Cristo agarrados nele. Vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Olha o que diz. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Até aí, o que Paulo mostra? Que existe uma carreira para cada um de nós que tem que ser corrida, que nos foi proposta, né? E a gente tem que se desembaraçar do peso e do pecado. Então, qual é a vida cristã? Tudo aquilo que é errado, nós temos que ir nos desembaraçando. Tudo aquilo que é de má fama, tem segunda intenção, jeitinho brasileiro, sabe, tudo que é errado, você vai crescendo espiritualmente, e aí dentro de você, o seu homem interior, ele vai detectando, ninguém precisa falar, você é proibido de fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, se você fizer isso, não tem proibição, mas Deus vai te dando sabedoria do que saber o que é e o que não é. Repare que dentro de você foi posto um medidor aí no teu espírito, e você sabe que mentira é mentira. Você sabe que enganar uma pessoa é enganar uma pessoa. Você sabe que explorar alguém é explorar. Você é um cristão, nasceu do alto, não nasceu? Então você tem um controlador aí dentro, que vai regulando a tua vida. Então, obedeça. Vai se desembaraçando de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é oculto, de tudo aquilo que é segunda intenção, de tudo aquilo que prejudica o próximo. E certas coisas vão ser duras, por quê? Porque nós estamos tão arraigadas nelas, e aquilo incomoda. Lembro uma vez um colega, né? A gente estava jogando bola no campinho, olha aqui, eu estou ficando velho, eu começo a contar a história de 60 anos atrás. Mas estava jogando bola,
a gente não tinha nem tênis, era descalço mesmo. E tinha lá um prego enferrujado, esse meu amigo, a gente jogando bola, ele pisou aquele prego, entrou bem debaixo do pé dele, mas entrou muito. Aí ele saiu dali pingando sangue e mancando, né? Aí eu fui na casa dele, aquilo inchou o pé dele, inchou que o prego não tinha aquela cabeça, mas ficou oculto, porque quando a carne fica inchada, ela cobriu. Aí o pai dele começou a cutucar e eu lembro que ele gritava e eu assistindo, né? Para, aquela dor. Tem coisas que é assim, tá oculto, o prego tá oculto lá dentro. E é dolorido você ter que largar, ter que deixar tirar o prego. Eu lembro que o pai dele foi com uma pinça assim, achou uma pontinha de elemento estranho lá. Mas o menino gritou e puxava o pé, não queria, preferia ficar com aquilo do que suportar a dor de tirar aquele prego lá. Mas quando o pai com uma pinça detectou aquilo e puxou, ele gritou tanto, a gente era na base de 7 anos, 8 anos, a dor foi intensa, mas tirou aquele prego desse tamanho, até eu fiquei assustado com o tamanho que era daquele prego enferrujado, depois ele foi tomar injeção para tétano. Então presta atenção. Se proponha no coração ser limpo, se proponha no coração ser honesto, entende? Se propõe no coração saber dividir, não é? Eu falo isso, às vezes na própria família são tudo coração duro, não sabe dividir uma coisa com o outro, gente. Eu não estou falando da tua família, não, estou falando da minha mesmo. Vocês entendem? Desembarace desse peso, esses pesos da nossa vida, tem que haver um desembaraço. Aí depois ele diz, deixa eu ler aqui, aí ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha como o escritor apresenta Cristo. Quem é o autor? Aquele que deu origem à verdadeira fé. Cristo é o autor. Olha para mim, entenda, não fica com a mente embaçada, viajando. Olha aqui, vamos, entenda. Cristo é o autor, o que deu origem à fé. Ele é o autor e é o consumador, aquele que consome a fé, que consuma a fé. O que é consumir a fé na minha vida? Eu creio em certa coisa. E Cristo levou isso à consumação, aconteceu aquilo que eu criei. Então a origem da fé é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da fé. Você acordou para isso que eu estou te dizendo? Ele é o autor da fé, a fé tem origem nele. Olha lá, pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a pessoa fala assim, foi eu que criei. Aí Paulo acaba com a arrogância da carne. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Até a fé que você teve um dia em Jesus Cristo, não foi você que produziu, é um dom de Deus, é um presente dele. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Cristo é o autor, o que deu origem à fé no seu coração. Você tem fé aí, tem um monte de coisa que você acredita aí. E Ele é o que vai consumar, cumprir estas coisas na tua vida. É Ele que vai cumprir. Ele é o autor e consumador. Autor que deu origem à fé. E o que vai consumar a fé na tua vida. Autor e consumador. O que os colossenses fizeram? Caíram para a crendice, caíram para a lei, caíram para o gnosticismo, caíram para o misticismo e perderam essa visão de Cristo de vista. Então Paulo diz, olha, como vocês receberam Cristo, vocês tinham um coração puro, vocês creem em Cristo de todo o coração, acreditaram, a fé brotou dentro de vocês. Agora vocês perderam essa pureza e estão caindo para a falsa doutrina. Volta, se agarra em Cristo. Para onde vocês estão indo? E sinto em dizer, meus irmãos, não sei se você já viu isso. A maior parte daquilo que se diz igreja evangélica pendeu para outro lado. Não está bem, só se fala em dinheiro, prosperidade, alcançar coisas, é campanha, tem muita coisa bonita lá, mas não é evangelho.
Vocês percebem isso? Olha os pregadores de televisão, eles vêm, lê alguma coisa do Velho Testamento, toma posse da bênção, não é? Mas depois vão te oferecer objeto orado para você ir lá buscar. Não vão? Não é? Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? Então Cristo é o autor, o que gerou esta fé e o consumador. É Ele que vai consumar tudo aquilo que você acredita dentro de você. Você tem uma fé aí? Acredita em muitas coisas. É Ele que consuma tudo isso aí dentro de você. É o que vai cumprir, é o que vai realizar. Vamos em frente. Um pouquinho mais de paciência. Hebreus 2:10. Vamos lá. Hebreus, olha como Paulo ensinou os hebreus e centralizou tudo em Cristo. Hebreus 2:10. Olha o que Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O que Paulo está dizendo? Que Cristo passou aqui na terra e sofreu muitas coisas. E foi para a cruz e passou 6 horas ali pregado em agonia, traspassado, coroa de espinho na cabeça, o sangue dele escorrendo, os pés traspassados, as mãos, as costas dilaceradas porque ele foi chicoteado. Então ele passou um extremo sofrimento a teu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Olha lá, conduzindo, parte B do verso, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então ele é o autor, é o que gerou, o que introduziu a verdadeira fé dentro do nosso coração. Entende que ele é o autor da nossa salvação? Em Hebreus, ali nós lemos no texto anterior, ele é o autor e consumador da fé. Mas ele é o autor, o que introduziu a verdadeira salvação dentro de cada um de nós. Por isso que Paulo com esse entendimento fala, Romanos 8:1, agora, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei da vida, a lei do Espírito da vida que Cristo introduziu em nós, nos libertou da lei do pecado e da morte, nos libertou da lei do pecado e da morte, nós já fomos libertos da lei da condenação. Então ele é o quê? O autor da salvação. Agora vamos lá, Hebreus 13, vai lá para frente, Hebreus 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, o nosso Deus é o Deus da paz. Eu não vou cantar, homem de guerra é Jeová. Lembra que a gente cantava isso no passado? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Pelo amor, isso não é louvor, gente. Uma que Jeová nunca foi homem. O que se humanizou foi Jesus Cristo. Ele não é homem de guerra. Você está entendendo a mentalidade do Velho Testamento? É guerra. Tudo é guerra. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Agora vamos lá. Verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprires a sua vontade, operando em vós. Quem que opera é Ele, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Como que o escritor apresenta Jesus? O grande pastor das ovelhas, o único e verdadeiro pastor, o grande pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Entende ou não? O único e verdadeiro é Jesus Cristo. Agora vamos lá para João. Vamos lá para João, capítulo de número 10. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, né? João, capítulo 10. O que esse grande pastor das ovelhas disse no capítulo 10, a partir do verso 27. João 10, 27. Diz assim. Abra aí e leia. As minhas ovelhas, olha, ele está dizendo as ovelhas dele. O que Hebreus
13, 20 diz que ele é o grande pastor das ovelhas. E o pastor das ovelhas está dizendo: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que ele faz pelas ovelhas dele? Olha lá. Eu lhes dou a vida eterna. Tradução diz: e nunca hão de perecer ou jamais perecerão. Existe alguma força que vai nos tirar dele? Olha lá. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Para aí. Então ele é o nosso pastor, ele conhece as ovelhas dele ouvem a voz dele. E elas vão seguir quem? Ele. Então, os verdadeiros, os que são dele, olha, pode passar 20 anos fazendo campanha, pode passar 15 anos numa igreja evangélica, pode passar por toda essa mídia evangélica que está aí. Mas se for ovelha dele, o que vai acontecer? Essa ovelha vai começar a entrar em crise, ela vai entrar em confusão, ela vai começar a ficar desassossegada, ela vai num culto onde não se prega o evangelho, entra lá. Aí dentro dela começa isso aí está errado. Ela está ouvindo o pregador gritar lá na frente, mas aqui dentro assim, não, tem alguma coisa de errado. Não é assim. Não, tem alguma coisa de errado. Ela começa a não se conformar mais com aquilo que não é evangelho. Ela vai pensar assim: não, isso aí é o diabo. É o diabo que está na minha cabeça. Não, onde esse homem é de Deus. Ele está fazendo campanha de Jericó e eu estou aqui na igreja jogando ele. Ai meu Deus, tem misericórdia, é o diabo. Mas aquilo continua. Por quê? Porque ela vai entrar em crise. Porque a verdadeira ovelha de Jesus Cristo, ela pode ter ficado 20 anos nas igrejas, que não prega o evangelho, fazendo campanha, ser até um pastor de lá, um obreiro, alguém que toca. Mas a hora que a voz de Deus começar a vir para ela, começa o mal-estar. Começa um desassossego, ela não se encaixa mais em nada. Aquilo que ela achava lindo, começa uma coisa estranha. A pessoa está com a Bíblia na mão, mas não é mais bem isso, mas não é isso, ela começa uma crise. Aí ela vai falar assim: pastor, eu estou numa luta interior, não é o diabo. Não é o diabo não. Para desestruturar tudo que foi posto na cabeça dela, ela tem que entrar numa crise, até o ponto de ela não querer mais ir na igreja. Aí vão falar assim que ela está desviada, não aguenta, está desviada, está perdida. Não. É a melhor fase da vida dela. Aí vai desestruturar dentro dela tudo aquilo que entrou lá. Aí no meio dessa crise, eu vou brincar, né? Não é assim. Ela vai procurar lá na internet alguma coisa e aparece lá: pela graça sois salvo. Está lá uma voz falando. Ou em qualquer outro lugar. Quando ela ouve aquilo, faz assim, ó. Tum. Era isso. É isso, ela começou a ouvir a voz do pastor verdadeiro. Ela é sacada do sistema evangélico religioso e ela começa a ouvir o evangelho da graça de Deus. E quando ela começa, é um bálsamo, é uma alegria. Eu estou entendendo, eu estou novo por dentro, que alegria, que regozijo. Olha, eu sempre lia isso e não entendia, estou lendo, pela graça sois salvos, estou entendendo. E começa uma paixão pelo evangelho da graça de Deus. E em contrapartida, quando ela vai ouvir as pregações que ela gostava no passado, ela, pagar preço, fazer voto, né? Sacrifício. Ela começa a descobrir que ela começou num meio totalmente errado, mas foi liberto de tudo aquilo. Por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nesse momento, eu tenho experiência disso no Brasil. Tem centenas de pessoas com sede desse arroz com feijão que a gente prega. E não só eu, não sou melhor não, eu sou mais um. Tem um monte de gente por aí cansada nas igrejas, desanimadas, doentes, tristes, frustradas, sendo chamada de desigrejados, que não são desigrejados por sistema, mas para Cristo fazem parte do rebanho dele, estão na verdadeira igreja, mesmo não frequentando no momento nenhum lugar. Totalmente ao contrário. Então no Brasil tem centenas com sede desse arrozinho e feijão que a gente prega. Mais do que vocês imaginam. Então Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu dou a vida eterna e ninguém vai tomá-las da minha mão.
ninguém vai arrebatá-las da minha mão, ninguém tem poder de tirá-las da minha mão. Acabou o problema. Meu Pai quem a me deu, ou meu Pai quem as me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha como você está seguro. Ele é o verdadeiro grande pastor que Hebreus está dizendo. O pastor das ovelhas que somos nós, que vamos ouvir a voz. Está entendendo o evangelho da graça de Deus? Está ouvindo a voz. Tem um monte de gente que ouve o evangelho da graça de Deus e não entende nada. Vai falar disso que nós estamos falando para quem está na igreja de lei. Você fala assim, você já foi liberto do império das trevas. Não, vou na campanha de libertação. Não, mas você já foi liberto do império das trevas, você é salvo. Está amarrado. É capaz de ele falar isso para você. Porque ele não entende, mas você que entendeu, está ouvindo a voz. Um pouquinho mais para frente, vocês vão ter paciência. Vamos lá, Hebreus capítulo 3, volta lá para Hebreus. Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como é que o escritor apresenta Jesus agora como o apóstolo? Com figuras da velha aliança, porque ele está escrevendo esta carta para hebreus, para eles entenderem. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual era a função do sumo sacerdote na velha aliança? Ele representava Deus para os homens. Quando ele estava de costas para Deus, ele representava a voz de Deus para os homens. Quando ele estava de costas para os homens, voltado para Deus, ele representava todos os homens para Deus. O homem não podia fazer o sacrifício direto para Deus no Velho Testamento, porque tinha que passar pelo sacerdote. Ele era o mediador da velha aliança. Agora o escritor aqui apresenta Jesus como o verdadeiro apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? É quando eu falo, sou liberto do império das trevas. É quando eu confesso e falo a verdade do evangelho da graça de Deus. Fui justificado pelo sangue da cruz, não estou mais debaixo de condenação. Sou salvo pela graça e nunca vou perder a salvação. Entende? É confessar a verdade que você conhece do evangelho da graça de Deus. Então ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo e sumo sacerdote de quem? Da nossa confissão. Por isso você tem que falar para você. Fui liberto do império das trevas. Eu sou. É o que a Bíblia diz. Eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. Confesse isso para você. As coisas velhas se passaram. Confesse e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não é? Não há mais condenação. Fale a verdade do evangelho. É a tua confissão. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote que representa você e a sua confissão diante de Deus. Acredita nisso ou não? E para nós terminarmos, Colossenses capítulo 3, onde nós já estávamos, eu poderia, em João, Jesus fez tanta declaração, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, mas deixei tudo que estava antes da cruz de lado para apresentá-lo na carta aos Hebreus. Então, Colossenses 3, o verso de número 4, vamos ler desde o 1 até o 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida? A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada. Acredita ou não? Agora, olha o que Paulo fala. Quando Cristo, que é a nossa vida, o que Cristo é a nossa vida? O que Cristo é a nossa vida? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele como? Em glória. Então a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, e Cristo é a nossa vida, então essa vida interior, eterna que nós temos,
é a vida de Cristo. Cristo é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, então nós vamos ser manifestos juntamente com Ele, como? Em glória. Em glória. Então Cristo é o centro de tudo, você está entendendo? Cristo é o centro da fé. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o mediador, não tem outras coisas que fazem mediação. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele é o autor da nossa salvação. E o que os colossenses fizeram? Para terminarmos, as falsas doutrinas entraram lá, eles deixaram Cristo de lado, e se voltaram para o asceticismo, gnosticismo, misticismo, as coisas da lei, e isso criou um véu na mente deles, e eles perderam o que Cristo fez na cruz a favor de cada um de nós. Esse véu cria, e a pessoa, ela fala assim, Jesus morreu por mim, mas olha, eu vou fazer a campanha, eu vou conquistar, a campanha da vitória. Eles não entendem que Cristo é o autor da tua salvação, e a vitória vem compreender o que é essa salvação que Ele fez por você. Não está em eu... De onde vem campanha? Pelo amor de Deus, leia as cartas de Paulo. Nem Pedro, nem João, nem ninguém, nunca ninguém se referiu a 7 dias daquilo para alcançar isso, a 1 mês daquilo para alcançar aquilo. Não existe fazer campanha no Novo Testamento. De onde vem essa mentalidade? Desse falso evangelho que está na mídia. Então os colossenses perderam o alvo, se voltaram para a velha aliança, se voltaram para a falsa doutrina, criou um véu na mente deles, e Paulo fala, lembra aquele dia que você encontrou Jesus, você não sabia de nada, você creu, essa fé que vem de Deus, você se agarrou nele, ele era tudo para você, por que vocês se dispersaram para coisas que não é a verdadeira fé? E ele diz, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, verso 6, assim andai nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, como vocês já foram instruídos. E se eu andar assim, o que vai acontecer comigo? Olha o segredo aqui, ó. Crescendo em ações de graça. Então a graça de Deus, ela tem vida, ela tem uma ação em favor da igreja. É como uma onda do mar que vem, e ela se abre e pega a praia toda. Então ele está dizendo assim, eu estou agarrado em Cristo, ligado nele, firmado na fé nele, concentrado nele, a graça de Deus vai ter uma ação na minha vida, eu vou crescer nas ações da graça, significa que a graça de Deus vem para a minha vida com vida, e ela vai agir na minha vida, ela vai ter uma ação, e quanto mais eu estou concentrado em Cristo, mais a graça de Deus vai agir na minha vida. Então eu não vou ficar me matando. A graça de Deus acrescenta as coisas na minha vida. Você está entendendo como está quem está debaixo de lei? Está em guerra, estou lutando, e toma posse, e vai para cá, e luta, vou ficar a noite toda sem dormir, eu vou guerrear, sai, ele está se matando. Quem está na graça está em Cristo. Por exemplo, você plantou uma laranjeira lá na sua casa, uma mexeriqueira, agora é tempo de mexerica. Aquela árvore lá foi crescendo espontaneamente, não foi? Você viu a árvore lá gemendo, que a Vitória vai chorando, geme, chora, né? Você plantou aquilo lá, põe um adubozinho, vai regando. Aquilo vai crescendo de uma forma delicada, no tempo certo. Aparece lá uma mexeriquinha, 2, daqui a pouco aquilo enche de mexerica, no tempo certo, não encheu? Ela não se esforçou para produzir aquilo. Aquilo faz parte da vida que está dentro dela. Aquilo vem espontaneamente, assim é a graça de Deus. Eu estou agarrado em Cristo, estou entendendo o Evangelho da graça de Deus, a coisa está se movimentando na minha mente e na minha vida. O fruto, a ação da graça espontaneamente vai começar a pegar a área da minha vida. A esposa estava assim, meu marido precisa mudar, aquela praga, né? Eu vou mudar. Conforme ela vai crescendo na graça, ela vai mudando por dentro, ela vai descobrir que o marido dela tem valores,
que na mente dela, ela só conseguiu ver o lado ruim dele, a mente escravizada, mas não viu o lado bom. A graça vai levar a coisa para o lado bom, sem ela ficar fazendo campanha para ele. Porque a graça vai mudar ela e espontaneamente ela vai ver aquilo que não via. Ela não vai mais ver a meia jogada ali, o sapato largado ali. Ela vai ver que ele tem virtude. E a ação de graça vai crescendo, o relacionamento com ela deles começa a melhorar. Os pais só viviam cobrando os filhos o tempo todo. Os pais têm um padrão na cabeça. Eles querem que os filhos sejam 100% como está na cabeça deles. Mas eles esquecem que o filho tem uma personalidade, que o filho tem um gênio diferente, que o filho vai ver outro valor que na cabeça dele não está. Aí o filho pequenininho está lá, só uma florzinha de Jesus, mas a viborazinha está lá. Aí quando cresce, 14, 15, as meninas vão arrumar o cabelo e ficar bonita e vão começar a namorar e não quer namorar ninguém na igreja. Aí vai começar a chegar tarde e começa a maior encrenca. Aí se perdeu o pai e a mãe, perderam. Nossa, minha filha agora está namorando aquele cabeçudo. Não, cabeçudo é cabeludo. Eu não fui muito com a cara dele e agora... Na graça de Deus você vai começar a ajustar, entender que ele e ela são adolescentes, que vão passar por isso que no passado você passou. Você não vai pôr aquele monte de jugo na cabeça deles, você vai se ajuntar e orientar com sabedoria, tudo tem o seu tempo, e vai produzir o fruto da graça. Né? E como pastor, o que eu faço aqui quando eu entendi isso? Não fico controlando a vida de ninguém, não sei o que você faz, não sei onde você vai, não sei nada a respeito da sua vida. Né? Tem pastor que quer controlar todo mundo, quanto ganha, quanto não ganha, quanto vai, quanto não vai, ele vai morrer do coração. Vai. O que eu entendi na graça? Solta todo mundo, aqueles que tem que ser vão ser, e os que não tem que ser não vão ser, eles vão pegar o caminho deles. Não controle a vida de ninguém, fale a verdade e deixa que a verdade faça a obra. Todo mundo vai gostar de mim? Não vai. Mas eu não estou aqui para alguém gostar de mim. Estou aqui como uma voz, né? Entende? E não estou me matando de fazer coisas para a igreja crescer. A mexeriqueira deu mexerica no tempo certo. Eu só tenho que falar a palavra. O crescimento vem de quem? De Deus. Aí eu nunca mais carreguei jugo da vida de ninguém. Porque a gente quer carregar a igreja toda nas costas e o pastor morre de coração. Porque não consegue carregar. Então quando eu entendo isso, presta atenção. As ações a graça vai ter uma ação na minha vida, ela vai penetrar naquelas áreas que eu não dava condições, que eu ficava amarrando, segurando, controlando, e vai soltando, vai soltando, vai soltando, e a graça de Deus vai abundar grandemente na minha vida, e aquelas coisas que eu queria que acontecessem na minha vida, que eu me matava, punha Deus na parede, queria cobrar Deus, queria comprar Deus com as minhas ofertas, eu desisti de tudo. No tempo dele aquilo aparece espontaneamente. Você consegue acreditar nisso? Porque se eu estou agarrado com ele, nossa, eu me estendi muito. A graça de Deus vai ter uma ação na minha vida. Que nem que você pega Coca-Cola sem gelo, põe no copo lá, que vai fazer, põe lá. Não precisa fazer força para lá. Encher o copo e transbordar de espuma. Assim é a ação da graça de Deus. Ela vai entrando lá no íntimo da minha mente, do meu coração, e nós vamos crescendo em ação de graça. Qual a condição para isso? Estou agarrado em Cristo, não creio em nenhuma outra coisa. Não vou para outro lado, não creio em coisa orada, não creio em apóstolo, não creio em homem, não creio nem em mim. Eu creio em Jesus Cristo. Está bem claro isso? E Paulo chama os colossenses para centralizar a fé deles em Cristo. Então vamos terminando por aqui, né? Esta pregação em nome de Jesus.